Olá, meu nome é Bruno Tulini Silva, sou advogado e também professor de Direito Administrativo e hoje vamos comentar as questões referentes a Direito Administrativo que caíram no último concurso de 2007, o concurso ocorrido em 2012. Então vamos lá ao enunciado. Antes de analisarmos um pouquinho com mais calma os enunciados e as questões que seguem, importante lembrar que nas questões de Direito Administrativo, a leitura atenta do enunciado é de extrema importância. Via de regra, os enunciados de questões de direito administrativo são tanto quanto extensas ou trazem uma questão hipotética, tá? Então, sempre nesses enunciados, algumas dicas e algumas pistas para resolver a questão é fornecida pela banca, tá? Isso ocorre pela extensão do enunciado da questão ou pela situação hipotética. Vamos verificar então o que caiu no concurso do INSS em 2012, referente a direito administrativo. INSS, cargo técnico do Seguro Social, Fundação Carlos Chagas, 2012. Sérgio, servidor público federal, teve ciência de irregularidade ocorrida no âmbito da administração pública federal em razão do cargo que ocupa. Por medo de retaliação, não relatou os fatos de que teve conhecimento. Nos termos da Lei 8.112/90, Sérgio, qual foi a conduta de Sérgio? Então vamos analisar primeiro o enunciado. Então nós temos Sérgio, pessoa física que ocupa um cargo na administração pública federal, tá? Servidor público federal, teve ciência, ele teve o conhecimento de uma irregularidade ocorrida no âmbito da administração pública federal. Então, Sérgio estava trabalhando e tomou conhecimento de que houve uma irregularidade no âmbito da administração pública federal, em razão do cargo que ocupa. Ou seja, se Sérgio não ocupasse tal cargo, ele não teria conhecimento. Ele só teve conhecimento em virtude do cargo que ocupa, tá? Por medo de retaliação, não relatou os fatos que teve conhecimento. Qual é a outra dica que o enunciado nos dá? Nós sabemos que Sérgio, ele não relatou os fatos que teve conhecimento. Por quê? Porque teve medo de retaliação. Nos termos do que dispõe a Lei 812/90, 812 é a lei que institui o Estatuto Jurídico dos Servidores Públicos Civis da Administração Federal, tá? Sérgio, A, não descumpriu seu dever legal? B, deveria ter levado os fatos ao conhecimento da autoridade superior? C, agiu corretamente, pois omitiu-se para salvaguarda de seus direitos? D, deveria obrigatoriamente ter levado os fatos ao conhecimento do Poder Judiciário? E, agiu expressamente nos termos da lei. Julguem, então, a conduta de Sérgio. Sérgio teve conhecimento de uma irregularidade ocorrida na administração pública federal em virtude do cargo que ocupa. Ele não comunicou, ele não passou essa informação para frente por medo de retaliação. Qual dessas alternativas corresponde à atitude correta de Sérgio? Deveria ter, não descumpriu o dever legal? B, deveria ter levado os fatos ao conhecimento da autoridade superior? C, agiu corretamente, pois omitiu-se para a salvaguarda de seus direitos? D, deveria obrigatoriamente ter levado os fatos ao conhecimento do Poder Judiciário? E, agiu expressamente nos termos da lei. Analisando a questão sobre a esfera jurídica, nós verificamos que a resposta correta é a alternativa B. B de bola. Deveria ter levado os fatos ao conhecimento da autoridade superior. Essa é a conduta que Sérgio deveria ter adotado. A Lei Federal 812/90 dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, estabelecendo, para tanto, os deveres do servidor público. Dentre os deveres elencados no artigo 116 da lei mencionada, destaca-se o que estabelece o inciso 4 do artigo 116. Então vamos lá. Artigo 116. São deveres do servidor, inciso 6º, levar as irregularidades que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade competente para a apuração. Então, na situação hipotética descrita no enunciado,
a conduta mais correta, ou melhor, a conduta que a lei determina para Sérgio é justamente, deveria ter levado os fatos ao conhecimento da autoridade superior, nos termos do que dispõe o artigo 116, inciso 6º, da Lei 812/90. Caso o servidor público venha a descumprir seus deveres funcionais, o mesmo será submetido à sindicância ou processo administrativo disciplinar, com direito à ampla defesa e contraditório, podendo sofrer penalidades disciplinares. Se aquele fato da hipótese do enunciado ocorresse na realidade e Sérgio, aquele servidor público federal, não levar essa informação de irregularidade à autoridade superior, Sérgio certamente seria submetido a um procedimento administrativo para apuração de irregularidade ou de descumprimento de dever funcional e seria punido nos termos do que dispõe a Lei 812. Por quê? Porque o dever do servidor público é levar as irregularidades que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior. Exatamente o que estabelece a alternativa B da questão. Certo? Passamos agora a analisar a próxima questão de direito administrativo que caiu no concurso do INSS elaborado pela Fundação Carlos Chagas no ano de 2012. Vamos lá. Expedida certidão falsa por uma repartição pública federal, não foi possível esclarecer qual servidor cometeu o ato ilícito, mas graves prejuízos sofreram algumas pessoas em razão dele. Neste caso, aponte a responsabilidade da União. Vamos analisar o enunciado primeiro. Então, o que acontece? Durante a execução das atividades administrativas, alguém, uma pessoa, um servidor público ou vários servidores públicos, não dá para saber, expediu certidão falsa, uma certidão pública com informações falsas, foi expedida por uma repartição pública, tá? Foi expedida por uma repartição pública federal. Não foi possível, o enunciado fala que não foi possível identificar que servidor especificamente fez essa certidão falsa, ok? Não foi possível, mas essa certidão falsa ocasionou prejuízos graves a algumas pessoas. Neste caso hipotético, aponte qual é a responsabilidade da União. A. Responde objetivamente pelos prejuízos causados, desde que demonstrado o nexo causal entre esse ato e o dano sofrido. B. Responde objetivamente pelos prejuízos causados, independentemente da demonstração de nexo causal entre esse fato e os danos sofridos. C. Responde subjetivamente pelos prejuízos causados, desde que demonstrado o nexo causal entre esse fato e os danos sofridos e a conduta culposa do servidor. A C, eu já vou adiantar, não é porque tem que identificar a conduta culposa do servidor. A gente não sabe quem que é o servidor, então a C está fora. D. Não responde pelos prejuízos causados porque a hipótese configura conduta dolosa de servidor público. Vamos lá. E. Não responde pelos prejuízos causados até que seja apurada a autoria do ato ilícito, ainda que comprovado ter sido a certidão expedida pela repartição pública. A E eu também já adianto que não é, porque a União não responde pelos prejuízos causados até que seja apurada a autoria do ato ilícito, e se por acaso não for identificado o autor do ato ilícito, as pessoas que sofreram prejuízo não vão ser reparadas? Elas têm que ser reparadas por alguém, isso é fato. Todo aquele que sofre algum tipo de prejuízo tem direito à reparação, ok? Então essa daqui não é, porque na hipótese de não descobrir o autor, a pessoa que sofreu o ato ilícito, ela não pode ficar no prejuízo. Alguém tem que pagar. Vamos então à resposta. Resposta correta é a alternativa A. A União responde objetivamente pelos prejuízos causados, desde que demonstrado o nexo causal entre esse ato e os danos sofridos. Reparem que a alternativa A não exige a prova da autoria, certo? Porque a prova da autoria não é necessária para reparar os danos a terceiros quando está de frente com o poder público, ok? Quando o poder público causa danos a terceiros, a autoria pouco importa para o lesado, pouco importa quem seja o autor do ato ilícito, importa quem que vai restituí-lo. E neste caso,
a União responde de forma objetiva. De forma objetiva. Comentários. De acordo com o ordenamento jurídico vigente e os posicionamentos doutrinários majoritários, temos que a administração pública possui o dever de indenizar aquele que for lesado por ação ou omissão de seus agentes públicos ou delegatários do serviço público que, agindo nessa qualidade, praticou o ato gerador do dano. O que acontece? A administração pública responde toda vez de forma objetiva, a administração pública responde de forma objetiva pelos danos que os seus agentes públicos causarem quando eles estiverem no exercício das suas funções, tá? Ou os delegatários de serviço público, a administração pública delega essa execução desse serviço para uma empresa privada, e essa empresa privada agindo na qualidade de serviço público comete dano a alguém. Quem responde perante ao terceiro é a administração pública, certo? Assim, o particular lesado deverá ajuizar ação diretamente contra a administração pública e não contra o agente público que praticou o ato lesivo. Claro, vamos imaginar uma prefeitura muito grande, tá? Uma prefeitura de uma capital, que tem lá 10 mil servidores públicos. Um deles comete um ato ilícito e causa prejuízo para 15 pessoas. Essas 15 pessoas não vão conseguir saber quem que praticou o ato. Só sabe que esse ato foi praticado por um agente da prefeitura. Quem responde? A prefeitura. Ok? Bastando ao particular comprovar em juízo a relação de causa e consequência. Causa e consequência entre a atuação lesiva da administração pública e o dano decorrente. Então, o que o particular, o que o terceiro, aquele que foi lesado, tem que comprovar? Ele não precisa comprovar a autoria. Olha, foi o João que trabalha lá no setor de tributação. Não é isso que precisa comprovar. O que precisa comprovar é o seguinte: a prefeitura emitiu uma certidão e essa certidão está falsa e me trouxe prejuízo. Qual que foi a causa? Uma certidão falsa de uma repartição pública. E qual foi a consequência? O meu prejuízo, certo? Bem como a valoração valoração patrimonial do dano, seja ele dano material ou dano moral. Isso ocorre porque a administração pública responde perante os seus usuários de serviço público de forma objetiva. Isso é a responsabilidade objetiva, bastando a demonstração do nexo causal e o dano para o surgimento da obrigação de indenizar, não sendo necessária a demonstração de que houve culpa do agente público na falha da execução de suas funções públicas, que originaram a lesão ao particular. Então, o que é necessário demonstrar para que a administração pública seja responsabilizada objetivamente? O nexo causal e o dano. O que é nexo causal? É a relação de causa e consequência entre a atuação lesiva da administração e o dano decorrente dessa atuação lesiva, dessa atuação ilegal. Isso é o nexo causal, é o nexo existente entre a causa e a consequência, entre a ação ou omissão e o dano efetivamente experimentado, certo? Basta apresentar o nexo causal e o direito de reparação de dano surge. Para o jurista Celso Antônio Bandeira de Mello, o conceito de responsabilidade objetiva do Estado é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem. Para configurá-la, basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano. Qual foi o comportamento no caso da situação hipotética? O comportamento foi a expedição de uma certidão falsa por uma repartição pública. E qual que foi o dano? As consequências que essa falsidade de certidão ocasionou, demonstrando a relação de causa e efeito, ou seja, o nexo causal. Nós chegamos à alternativa A. A União responde objetivamente pelos prejuízos causados, desde que demonstrado o nexo causal entre esse ato e os danos sofridos, exatamente conforme nós explicamos nos comentários da alternativa correta, que é a alternativa A. Muito bem. Superado esse exercício, vamos ao próximo exercício de direito administrativo,
que caiu no concurso do INSS em 2012. Em relação à extinção do contrato de concessão, é correto afirmar que, contrariando a regra, esse enunciado foi curtinho, o que dificulta a nossa interpretação. O que o enunciado quer? Ele está falando de extinção do contrato de concessão. Extinção do contrato de concessão. O que é concessão? Rapidamente, para conseguirmos identificar o exercício. Concessão é quando a administração pública, certo, transfere a uma empresa privada ou a uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, mas do setor privado, a execução de uma atividade pública, certo? Então vamos supor a manutenção de uma via pública, de uma estrada. A administração pública fala assim, eu não consigo manter a via pública totalmente recapeada, com a sinalização adequada, não sei o quê. O que a administração pública faz? Faz uma concessão, ela concede a uma empresa privada a titularidade da execução desse serviço mediante a cobrança de um preço, que no caso é um pedágio, uma tarifa pública. Tá? E aí essa empresa recebe essa tarifa em contrapartida dos serviços prestados. Ok? Isso é uma concessão. É quando uma empresa privada atua em nome da administração pública prestando um serviço público. Vamos aí às alternativas. A caducidade é resilição unilateral antes de fim do prazo de concessão, o que se consubstancia na retomada do serviço pelo poder concedente por razões de interesses públicos. B. Reversão é resilição unilateral da concessão que consubstancia na retomada do serviço pelo poder concedente por razão de interesse público. C. Encampação é a extinção unilateral da concessão por motivo de inadimplemento contratual, não cabendo, portanto, indenização ao concessionário pelos prejuízos que sofrer. D. Reversão é a rescisão unilateral da concessão por motivo de inadimplemento contratual do concessionário, cabendo indenização pela interrupção do contrato antes de fim do seu prazo. E. Encampação é a retomada do serviço pelo poder concedente, por razões de interesse público, durante o prazo de concessão, mediante lei autorizativa específica. Então, o exercício exige do candidato que ele saiba o que significa cada um dos institutos aqui mencionados. O que é caducidade, o que é reversão, o que é encampação, certo? Sabendo o que é cada um desses institutos, chegaremos à resposta correta. E já adianto, a resposta correta é a alternativa E. Encampação é a retomada do serviço pelo poder concedente. Poder concedente é aquele que concede, sempre a administração pública, por razões de interesse público durante o prazo de concessão, mediante lei autorizativa específica. Comentários. Encampação ou resgate, tem esse nome também, é encampação ou resgate, é a nomenclatura dada pelo ordenamento jurídico para a retomada do serviço pelo poder concedente durante o período de concessão por motivo de interesse público. Essa nomenclatura, esse instituto jurídico vem normatizado no artigo 37 da Lei 8.987 de 1995. Artigo 37. Considera-se encampação a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão por motivo de interesse público mediante lei autorizativa específica e após o prévio pagamento da indenização na forma do artigo anterior. Então, o que é encampação? Retomada de serviço público, tá? Durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa e após pagamento de indenização. O que a alternativa fala? Alternativa E, encampação, retomada do serviço, razão de interesse público, durante o prazo da concessão, mediante lei autorizativa específica. Perfeito. A alternativa E está completamente de acordo com o artigo 37 da Lei 8.987 de 95. Assim, o concessionário não poderá se opor à encampação, tá? Tendo direito à indenização pelos prejuízos que o ato do poder público lhe causar. A encampação necessita de lei autorizativa específica e o pagamento de prévia indenização ao concessionário. Então, a encampação é quando a administração pública, de acordo com o interesse coletivo, do interesse público, vai lá e retoma a execução do serviço. Aquilo que foi concedido ao terceiro para execução, ela retoma,
ela volta a prestar com sua própria estrutura o serviço público mediante prévia indenização, por motivos públicos e mediante lei autorizativa específica. Essa, então, é a alternativa correta, a alternativa E. Próxima questão de direito administrativo, que caiu no INSS em 2012. O controle judicial dos atos administrativos será, quer saber, sob controle judicial de quem? De ato administrativo. A. O controle judicial dos atos administrativos será sempre de mérito e de legalidade nos atos discricionários e apenas de legalidade nos vinculados? B. Exclusivamente de mérito nos atos discricionários porque sua legalidade é presumida? C. Exclusivamente de mérito nos atos vinculados porque sua legalidade é presumida? D. De legalidade nos atos discricionários, devendo respeitar os limites da discricionariedade nos termos em que ela é assegurada pela lei? E. Sempre de mérito e de legalidade, sejam os atos discricionários ou vinculados. Essa questão é uma questão que exige um pouquinho mais de esforço e um pouco mais de conhecimento sobre administração pública e sobre direito administrativo. Por quê? Porque ela mistura controle judicial e ato administrativo. Para resolver essa questão, o que nós temos? Primeiro que identificar o que é ato administrativo, o que é ato administrativo vinculado e o que é ato administrativo discricionário. De maneira bem rápida, ato administrativo vinculado é aquele ato administrativo em que a lei determina a única solução possível. Ou seja, a administração pública tem que editar o ato. O que a lei manda? Manda isso. Então faz isso. Não tem outra coisa a ser feita nessa situação a não ser obedecer o que dispõe a lei. Ato vinculado é o ato que está preso à solução jurídica oferecida pela lei. Ponto. Ato discricionário. O ato discricionário é aquele ato onde a administração pública pode, por força de lei, pode escolher o que fazer. Certo? Então, a administração pública tem um poder discricionário de escolher. Olha, eu posso fazer isso ou posso fazer isso. A lei permite que eu tenha algumas opções, algumas saídas. Então, a escolha do que fazer fica sob a oportunidade e a necessidade do administrador público. Porque se a lei engessar todo o ato da administração pública, a administração pública não consegue resolver seus problemas. Por isso que ela permite, a lei permite, que por meio de atos discricionários, que a administração pública vá caminhando em algumas alternativas. Por exemplo, veio uma verba do governo federal para o município. O que ela vai fazer? Tem verba que a lei que manda já fala, essa verba é para tal coisa. Ato vinculado. Tem verba, um exemplo, que vem para a administração municipal e fala assim, olha, você usa essa verba aqui, aqui ou aqui. Aonde você vai usar? Você que escolhe, porque você tem o poder discricionário. É isso. De outro lado, nós temos o controle da administração pública por meio da esfera judicial. Tá? O controle judicial faz parte do controle externo, tá? E que é aquele controle que ocorre quando alguém se sente prejudicado por um ato da administração pública e recorre ao Poder Judiciário para resolver esse problema. O controle judicial é fundamentado na Constituição, no artigo 5º, em um dos seus incisos, que eu não vou me recordar agora, dispõe nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário. Então, toda vez que alguém for lesado ou tem o seu direito ameaçado, poderá recorrer ao Poder Judiciário, mesmo que seja a administração pública lesando ou ameaçando o direito. Então, toda e qualquer matéria pode ser levada ao Poder Judiciário, por isso que ele pode efetuar esse tipo de controle. Diante dessas explicações, o que nós temos? Nós temos que a resposta correta é a alternativa D. Controle de legalidade dos atos discricionários, devendo respeitar os limites da discricionariedade nos termos em que ela é assegurada pela lei. Então, o controle judicial nos atos discricionários fará, via de regra, um controle de legalidade. Não vai adentrar no mérito do ato administrativo. O Poder Judiciário não pode falar assim, mas escuta, prefeito,
por que o senhor fez isso? Não vai entrar nesse mérito. Justamente porque o motivo que levou a administração pública a tomar determinado ato é discricionário, ela pode escolher. Não pode julgar o motivo, mas sim a legalidade do ato. O Poder Judiciário, então, pode controlar os atos administrativos quanto à sua legalidade. Comentários. O controle jurisdicional da atividade administrativa é a verificação pelo Poder Judiciário, quando provocado, da legalidade dos atos praticados pela administração pública. Para que haja a ocorrência do controle jurisdicional, através da propositura de uma ação, além da ilegalidade dos atos da administração, há que existir por parte de quem aciona o Poder Judiciário o legítimo interesse econômico ou moral e legitimidade, entendendo-se por interesse a possibilidade de haver benefício ou prejuízo como decorrência da ação da administração e por legitimidade a conformidade com a lei. O reexame da ação administrativa pelo Poder Judiciário limita-se à verificação da legalidade do ato. Isso porque a administração, e só a ela, compete a análise da oportunidade e da conveniência da ação administrativa. Por essa frase final, a gente encerra a discussão. O reexame da ação pelo Poder Judiciário, da ação da administração pública pelo Poder Judiciário, limita-se à verificação da legalidade do ato. Isso porque a administração, e só a ela, compete a análise da oportunidade e da conveniência dos atos discricionários. Então, os motivos, mas o juiz fala assim para o prefeito, mas prefeito, não era conveniente o senhor fazer isso? Espera lá, se era conveniente ou não, quem decide é o prefeito. Esse aqui é um poder instituído por lei ao poder, à administração pública, para fazer o julgamento de oportunidade e conveniência. O que o juiz analisa? A legalidade. O que o juiz analisa? A ilegalidade ou legalidade do ato administrativo. E para encerrar essa questão, para ficar bem pacífico, vou dar um exemplo. Vamos supor que o prefeito de determinada cidade vai desapropriar uma área particular para fazer por algum motivo, certo? Então vamos supor que ele vai desapropriar uma área particular. A desapropriação é ato legal. Então, por aí está tudo certo. Só que na desapropriação, o prefeito tem que demonstrar o interesse público e o que ele vai fazer. Nesse setor aqui, nessa região da cidade, é necessária a construção de uma creche. Aí ele desapropria sob o fundamento de construir uma creche. Ótimo. Beleza, sem problema. O ato é legal e o motivo é o prefeito que tem. Ele desapropria pela oportunidade e necessidade. Ótimo. Aí ele desapropriou e quando vai ver ele construiu um presídio nessa região. Nessa área desapropriada ele construiu um presídio. Certo? Aí sim o Poder Judiciário pode atuar. O ato da desapropriação é legal. O ato da desapropriação é legal. Porém, o motivo, ele mudou o motivo. Antes era uma escola. Hoje ele construiu um presídio. Mas, professor, isso é mérito administrativo, isso é discricionariedade. É discricionariedade, mas é ilegal. Porque a desapropriação se fundamenta num motivo de utilidade pública. Construir creche nessa região era necessário e não presídio. Aí sim é a única hipótese do Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, quando esse mérito estiver revestido em ilegalidade. Entenderam? Então é justamente isso. Via de regra, para não errar, Poder Judiciário só julga ilegalidade do ato administrativo, seja ele vinculado ou seja ele discricionário. Sobre o mérito do ato administrativo, que é o poder discricionário, o Poder Judiciário só pode adentrar quando o mérito em si estiver revestido de ilegalidade. Ou seja, o controle jurisdicional do Estado é um controle de legalidade, inclusive nos atos discricionários, devendo o Poder Judiciário respeitar os limites da discricionariedade nos termos em que ela
é assegurada pela lei. Essas, então, foram aí as questões relativas a direito administrativo que foram objeto de exigência no último concurso do INSS que ocorreu em 2012. Muito obrigado, bons estudos e boa sorte.